Fala, meus corrais, aqui é o Arthur Senpai, o seu Senpai. E bom, hoje vamos jogar NTR. Não, zoeira, é NTE, Never Still Evans, ou algo assim. Meu inglês é muito bom. Primeiro defeito desse jogo que eu já posso adiantar aqui, que é a primeira coisa que eu vi na configurações. Vocês não estão vendo aqui a configuração, mas não tem em português. Decepcionante isso, hein? Mas isso não vai destruir o nosso gameplay. Vamos jogar, eu já fiz o download, acredito que foi tudo. Vamos jogar o joguinho e ver de qual é que é dele. Espero que seja muito bonzinho. O pessoal diz que ele é tipo um GTA de animes. Ainda não é a Nanta, mas dizem que é muito parecido com o que a Nanta promete. GTA de animes, mundo aberto, jogar, gameplay e tudo mais, aquelas coisas. Então, compilando shaders, gente. Vamos lá. Agora acho que vai, gente. Agora vai. Agora é o momento que eu escolho o personagem que eu quero. Sempre escolho a feminina. Pikachu fumacento jogando, correndo aí. Muito bom. Dear citizens, this is the 6 p.m. broadcast from New Helios. According to the latest data from the Meteorological Department, our city is about to face the first extreme rain of the year. Please stay safe and take proper precautions. Avoid going outside unless absolutely necessary. Now, for detailed rainfall distribution by district. This isn't rain! Ali uns 5 horas depois. This is JTF Team 13. Search and rescue in sector NH19 is complete. Anomaly activity in the area is intensifying. We're trying to evac the recovered survivors ASAP. Copy that. Second lockdown is about to commence. Evacuate immediately via the updated safe route. Current safe route is Clayton Street. Hello? Hello? Signal's breaking. I can't hear. That's so... Damn it, stop him! Let him take out the black box mask! It wants me to see clearly! Everyone do not look directly at the hypercortex. You make it sound so terrifying. Don't scare these poor dears. Look at it. Isn't it gorgeous? Tadinha. A Loli do jogo. Uma das, né? Que sempre tem mais de um. Lovely little appetizer. Lacrimosa, protect the others. Começou a gameplay. Começou a gameplay. Vamos começar com beleza. Tá. Oh, o jogo tá bem bonito, hein? O quê? Caraca, bonito, hein?
Au. Esse aí já meio que uma luta de... Press the target. Fatality. O cara tem mais fraco do que a menina. A Loli. Ela usa ele com a cruz, né? Better get used to it. Feeling satisfied? Acho que ver o limite que o YouTube permite hoje, hein? Ah, ela muda o estilo dela. Legal. Muito bom esse jogo. É do tipo que me vicia um pouquinho. Leaving us with the boring stuff here. Where's Bindthong? Faltou só... Over 3 hours since Hypervortex emerged, the Wertheimer index PTBR in central New ainda. Helios is rising. Natural nullification is in effect. Continue the search for the Nexus. Do not act rashly. Something's up. Someone from the Circle. What are you doing here? What am I doing here? Don't look at that thing! It's right there. That perfect angle. How'd you find such a prime viewpoint? Nullification of the Hypervortex has suddenly accelerated. I need to know why. Found the Nexus. I guess the more you stare at its core, the faster the nullification? The anomaly that you can't look at? Surprisingly fragile. What are you? What am I? Careful! Bit of an emergency. Another unknown anomaly just appeared in New Helios. Yikes, this one's a problem. The time has come. Stop interfering. Ainda bem que o bicho foi pra longe, porque eu não tenho capacidade de derrotar ele agora não, eu acho, hein? Nullified. Part of a surge? Well.
Looks like. You're coming with me. Yo, yo, yo! This is the Rap King of Groth Island, aka the Sonic Dimension Lord. Será que tem copyright essa música? Espero que não. Alright, here Espero que comes não, some de more verdade. freestyle. It's been over a dozen songs. Can't you switch to a quieter channel? Quiet! I am the destined nemesis of silence. Só uma mãozinha. Bringer of cacophony! Oh, fine, fine. Since I won't be able to keep you company for much longer, I'll let it slide this time. So, could it be possible that the supernatural abilities of espers have the same origin as anomalies? The homology theory is one of the existing hypotheses in academia. Simply put, it suggests that Esper abilities are not powers derived from human functions, but rather powers granted to humans. As for whether these abilities share the same source or are in opposition to anomalies, still inconclusive. Etéreo. Ou algo assim que tava escrito. Oh, how time flies! We're already here! Once you get out, I'll have one less fan. Never mind, sit tight. Let's go out with a bang. Mixed trajectory quantum drift. Can't let those uptight folks look down on you. Mais mulheres bonitas, afinal isso é um jogo de otaku, né? Gotta report to. Good luck, buddy. Botaram um tibizinho no meio, que legal. Welcome to the Hetero Bureau of Anomaly Control. Nice to meet you. I am Nellie, the Secretary General. Aí, o que eu aperto? Hello, Miss Nellie. The director is in the office right now. Please follow me. Tem o controle? Não, não tenho controle. Vai seguir normal aí. This is the reception hall. It usually handles scheduled low-threat anomaly cases. Ah, tá, agora tem um controle. Tem? Tem. E eu tô agora com o controle aqui, né, do... Ah, control faz ela andar e correr, né? Ela anda, corre. Beleza. É que ela dá 2 pulos, né? Beleza. Nossa, reflexo bonitinho aqui. Deixa eu ver uma coisa. Pô, cara. Me desculpe, mas esse tipo de jogo aqui pra mim é em japonês. Eu não sei porque não tava em japonês antes. Tinha que ser em japonês. Esse tipo de jogo pra mim é em japonês, com legenda em inglês. Que aí se eu não entendo japonês, eu entendo inglês. Se eu não entendo nenhum dos dois, eu fico perdido. Caraca, mas faltou uma legendinha pra TBR, né? Idioma, ó. Que eu falei antes pra vocês, ó. Chinês, inglês, japonês, coreano, Dutch, francês, acho que é polonês, não sei, e espanhol, né? Eu podia botar em espanhol que talvez a gente entenderia um pouco mais. Só que eu acho que o inglês é mais fácil pra muita gente e eu consigo me virar no basicão aqui. Pular um pouquinho mais, vamos deixar aqui um pouco mais no alto. Se eu ver que começou a ficar meio ruim, a gente volta. Ó, tem todo o negócio aqui, né? Tem uma câmera que não dá pra usar agora. Tutorials, comunidade, feedback, question, story, inventário no caso, né? Personagem, notícia, inclusive tem um monte. Nossa, tem um monte de coisa que mandaram nesse tempo. Que eu demorei pra trazer o jogo, né? Aí. Notícias do jogo, mano. Muita coisa. Vai te lascar. Vou ler isso aqui não. Muita coisa, deu preguiça. Dá pra editar o perfil, mas possivelmente futuramente. Avatares. Eu vou editar o avatar. Legal isso aí. Possivelmente eu editar aqui eu vou poder mudar muita coisa ainda da personagem. Tô no nível 1, beleza. Deu preguiça de ler. E é isso. Tá. Vamos o recepcionista logo aqui, né? Que ela tá nos esperando.
これらの数字、この町のアノマリーと何か関連が？はい、これはベルタハイム値、ターゲットの現実乖離指数を表します。我々は各エリアのベルテハイム値を観測することでリアルタイムに対応しているのです。 Nossa, muito melhor em japonês, tá? ハーフポートのベルテハイム値が急変。収容ロッカじゃ手に負えんな。やっと一暴れできると思ったのに、たかがレベル5ごときで。現場で落ち合うとしよう。Oh, o cachorrinho tem estilo. Yeah. 何？お知り合い？教えない？醤油一本丸々ぶっかけられたんだ。そう、俺も味見してしまったし。ミスティがうちに入ったんだ。作りたての甘いスープに醤油一本丸々ぶっかけられたんだ。E a mulher tá indo embora sem mim. Oxe, o que tem aqui? Ah, eles fazem tipo uma... Ah, entendi, legal. Aqui seria proibido eu entrar, mas eu entro, não sou nem aí. Se eu estiver aqui, tu vai ficar com raiva, robozinho? Tu vai ficar com raiva, robozinho? Vem. Caraca, Mr. Bag. Fala, Mr. Bag. Tenha bom dia. Quero falar uma coisa. Eu tenho que só ir falar com a menina lá que... Eu acho que é essa daqui, né? Que foi lá pra longe, me ignorou total, né? Mas se eu for pra cá eu consigo olhar enquanto ela tá lá. Nossa, tem drones aqui. Não tinha drone aqui, não? Ah, não tinha drone aqui? Ali. Ah, é tipo um sistema de entrega aqui, cara. Eu consigo... Não consigo. Tem que sair daqui, né? Esse... O que foi? Ah, mas ela ficou nessa. Aí tem esse outro lado aqui, né? Dá pra entrar. O que dá pra fazer? Não faço ideia, mas dá pra entrar. É uma sala sem nada, gente. É uma sala sem nada. Só deu pra entrar mesmo. E aqui já não tem mais nada. Então vamos lá. A outra lá já tá me esperando lá. A recepcionista lá, né? Tá. やる気が感じられて結構です。こちらのアノマリーは臨時収容？先輩に頼まれたんだよね。まだ排除方法が見つからなくて。とりあえず臨時収容層に置いとけって。あれ？もしかして新人ちゃん？ようこそアノマリー管理局へ。ねえねえ、収容2課は興味ない？私が何でも教えてあげるよ。ミント、局長のお客さんですよ。冗談だよ。局長のお客さんだったのね。あはは。後で収容2課に来たくなったら紹介状を書くからこっそり連絡してちょうだい。うん。行きましょう。Perdi controle de novo. Nem que eu tente. ETD のバイザン隊長とエイ副隊長とファルニーヤ先輩がいたの。相変わらず眩しすぎ。これからどこかに出動するのかな。また異常が。ミント、局の秘密保持条例第2条は
ココちゃん、またね。ミントさん Fiquei igual は ela 人 agora, の hein? 匂いを嗅いであだ名をつけるのが好きなのです。ココってココアのことでしょ。ココア。 A partir de agora a gente é Cocotian, gente. Né? Mas... Nelly? É Nelly, né? Né? É Nelly? Não é Nelly? 局長、お客様を連れてきました。 Não, Nelly é essa daí. Então a gente é a Cocotian mesmo. Fala, tio, como é que você tá? Ou tia, no caso, né? Gu ヘロス島の護送車もやっと時間を守るようになったか。正式な対面はこれで初めてだが、つまらない挨拶を飛ばしてそのまま本題に入るとしよう。7週間前、ニューヘリオスでレベル7のアノマリー災害、スパイラが発生した。君ともう一つの未知のアノマリーが相次いで出現し、その上ベルテハイモーチは検出されなかった。後にスパイラは排除され、未知のアノマリーコード0も消えた。その現場から連れ戻された君は、出現前までの記憶が真っ白だという。グーヘロス島で観察を受けている間、コード0または君自身の過去について何か思い出したことは？やはり何も思い出せません。スパイラ事件以降、コード0は一時的だが姿を見せたことがあった。その手強さは一度現場で戦った君が一番よく知っているはず。コード0との特別なつながりおよびアノマリー起点に対する鋭い感知力、君のその能力をコード0の収容行動に生かしてほしい。この契約は君にとって足かせではあるが転機でもある。もしかしたらコード0を追跡している途中で自身の失った過去を見つけ出せるかもしれん。ただし契約が一旦成立してしまえば誰もその足かせから逃れることはできない。Falou e meio que fez o contrato, né? Era mais fácil de falar. Agora, qual nome eu dou pra nossa companheira, né? Nome bom, vamos lá, um nome bom. Vou acabar botando Cocotian mesmo. Faria sentido pra uma Lore ela botar Cocotian. Foi o apelido que deram pra ela. Cocotian. É Cocô. Vamos botar como me chamaram, né? Cocotian. Por que não? Pode até dizer que tem uma coisa especial por causa disso, tá? コード0をベルテハイモーチで観測できない以上、次の出現を予想することはできない。だがそいつの姿を見せる条件はおそらくレベル7以上のハイレベルなアノマリーの出現だろう。君にはその次に備えてほしいが、それまでここで仕事していなさい。エイボン骨董品よ。骨董品屋と言いますが、アノマリーハンターの集まりです。局以外にもアノマリーの収容や排除の依頼を請け負う個人や民間団体がいますから。ここで引き続き観察されなくていいのですか？スパイラを排除してくれたお礼とでも言うか。ヘテロシティでの生活、君が思っているより面白くなるだろう。ネリー、彼女を送っていきなさい。かしこまりました。空間以上緊急異変対応条例を発動。
収容部直ちに状況を確認せよ。収容事項。アノマリ R3707 の入り。Nossa primeira briga. É assim que funciona mesmo. 分かった。再度収容せよ。はい、すぐ行きます。ローレベルのアノマリーとはいえ、油断したら痛い目に遭うぞ。わかりました。Quem falou foi a Coco? Porque, tipo, nem baixou a boca? Ah, que legal, olha só. Então funciona, tipo, fica nesse caminho, né? Aí fica barrado. E aí tem a porta pra entrar pra poder ir meio que pra missão. Aí essa daqui é a Neo, né? A recepcionista. Essa aqui é a diretora lá, né? Esqueci o nome dela, meio complexo. E eu sou a Coco-chan. もう一つのバーチャル空間。Uso espadinha, esquivo, dual jump. Aqui tem alguma coisa? Não, aqui é só pra enganar a besta. É só quem tá aqui. ココちゃん、手伝いに来てくれたの？うん。さっき困っているように見えたから。人が良すぎるよ。こいつを片付けたらうまいものごちそうしてあげる。このアノマリー、空間能力がかなり強いみたい。こんな広いところから起点を探すなんて考えるだけで頭が痛い。起点？起点とはアノマリーを収容排除できるキーポイントだ。通常アノマリーの特性や出現原因と関連している。確かあの時あれがスパイラの起点だったんだね。局長、いたんですね。ココちゃんと私で絶対に任務を成功してみせます。彼女は今まで局の仕事に携わったことがない。ミート、しっかり教えておくように。はい。こいつらはバイオアノマリーでイクロとも言うんだよ。よく他のタイプのアノマリーと一緒に出現するの。ココちゃん心配しないで。私がしっかり守ってあげるから。私に任せて。大丈夫。調子。Já foi. Era só isso? Gente, fez muito barulho, hein? Tô ouvindo vozes. Eu gosto de trocar pra Mint, não? Ah, eu troco. Ah, gostei da Mint. Mas a Coco é forte, tá? Entendi, o que eu faço com isso aqui? Nada? Ah. Ficou aí um tempo. これって起点だよね。ここは違うみたい。いや、
まず収容体と反応あるかどうかを確認しよう。あれ、本当に反応がない。どうやって分かったの？なんとなくそう感じる。ここの雰囲気はさっき通った場所と大して変わらない。ココちゃん、すごい直感だ。そのセンス半分分けてくれればな。局の試験だってビリになることもないし。そうだ、アノマリーハンターにだってなれるよ。お給料3倍、いや5倍も夢じゃない。妄想は捨てて仕事に集中するんだな。はい、局長。トンネルの中すっごい暗い。ココちゃん、怖がらなくていいからね。Eu não. Eu tô super tranquila. Tô tranquilão. Tô numa boa. Tô curtindo um batidão. 見つけないと、このまま長引くと空間が重なってしまうかもしれない。空間にまた変化が生じた。Não dá pra correr, gente. Não dá pra fazer nada, gente. É só andar. 調査を続けよう。A máquina de vendas. Eu vou lutar com a máquina de vendas. Ah, dane-se. Dane-se. Vou descobrir na hora. ここで勝敗を決めよう。 Vou tacar o Supremo nesse bicho. この辺りって居心地悪いね。うるさいし、なんかいっぱい悪口言ってる。大変というほどでもなかったね。確認。来てよ、ココちゃん。 É só fazer a troca de personagem. Foi. Ele pareceu mais forte do que era. イクロがパワーアップしてるけど全然へっちゃらです。起点にだいぶ近づいたみたい。起点を録音してもアノマリーを排除できない場合、直ちに収容に取り掛かりなさい。時間を無駄にするな。了解です。 Opa, vamos lá. ココちゃんの声がいつもよりもっと素敵に聞こえちゃう。 A Cocotinha é braba, pô. やっと聞こえた。なんか耳によくなさそう。ほら、 Qual é o especial dela? Bom, não é história ruim. Tem dano de gelo, né? É importante saber disso. Começou agora os papéis e revistas. 見つけた。この雑誌。額縁みたいなやつ？なんていうか、明らかに
周辺と違うものを感じる。なら間違いないよ。あのさ、先輩も排除できなかったアノマリーを私が排除できたら先輩よりすごいってことだよね。もうバカとかアホって呼ばれないよね。全力で協力するよ。ありがとうね。さすが私が見込んだ人。冬に飲むあったかいココアみたいだね。Esse é meu inimigo agora? Beleza, supremão em cima. Tá, um gelinho, ver se vai dano nele. Tô tentando desviar desse bicho. Cara, que merda. Isso seria tipo uma segunda fase, que agora tem que me virar pra matar esse bicho. Finalmente eu consegui dar um golpe nele. Tá, dane. Aproveitar pra dar um supremão nele, eu acho que vai dar bastante dano, né? Apertei o que sem querer? Tá, entendi. O bicho dá dano no negócio todo. Tem que saber o que tá fazendo, porque senão tu... Consegui um... Pronto. Agora vai ter a grande finalização. Dá pra subir nas paredes aqui? Oh, a cutscene tá muito bonita, hein?
Gostei. しつこいやつ。これじゃどう攻撃しても排除できそうにない。やっぱり強制収容しかないのかな。でもこうしてみるとなんか結構綺麗だね。Gostei dela. 排除できた。もう排除できたの？なんで？何があったの？その賞賛が届いたから。私が褒めただけで？存在する理由、それを認めてくれる言葉が欲しかっただけかも。ありがとうね、パワフルな額縁さん。Vai dizer que esse negócio não tá bonitinho e 今回の処 engraçado. 理はなかなかだった。ミント、後で君が彼女をエイボンへ連れて行くように。ココちゃん、ほとり先輩のところで働くんですか？それ私じゃなきゃダメですか？今度またほとり先輩に捕まったら私死んじゃいます。いいだろう。今回のアノマリー帰りの責任も査定に反映させるが。ココちゃん、案内役やらせてください。ココちゃん、ゼンは急げ、早く行こう。そうだ、連絡手段としてこいつも連れて行け。今回はお世話になりました。ミント、行こう。彼女のアノマリーに対する感知能力、報告で聞いたよりも高い。あとは君に任せた。面倒なことにならないといいが。局長殿も相変わらずお堅いこと。私に言わせれば彼女の存在は確かにほんの少し特別かもしれないが、少なくとも今はまだこちらの味方でいる。違う？局からエイボンまでそう遠くないから、車で少し休んでいいよ。着いたら起こしてあげる。Isso tudo, pessoal, a introdução do jogo. Meus amigos. E agora a gente chegou na parte realmente que é mundo aberto, né? A gente chegou na parte que o mundo é aberto e tudo. A gente consegue pegar uma motinha assim, aleatória? Sei. No momento a gente tem que falar com a menina lá. A gente tem que falar com a menina, né? Mas... Ah, legal, se eu subir então em um canto, eu consigo... Nossa! Aí eu saio planando desse bichinho. Já tô vendo eu usando esse bichinho aqui, mano. Mas dá pra fazer parkour? Dá pra fazer parkour! Dá pra fazer parkour, gente. Esse jogo aqui vai me enlouquecer. Dá pra fazer parkour. Eu tô aqui no alto do alto do alto. Cadê um prédio alto? Um prédio mais alto ali, ó. Pô, mas ela tá tão longe. Acho que esse aqui vai ser mais jogo. E aí que tá. Essa é a parte que esse bichinho faz.
Nossa, dá pra subir muito, cara. Nossa, tem outro prédio aqui maior. Tem um bicho aqui. Tá. Ah, colecionáveis. Beleza. Entendi. Tô achando antes do tempo. Tá, isso eu quero descer a X. Esse bicho tá muito fora da minha realidade. Eu tô comprando briga com ele, tá muito fora da minha realidade, mas vamos ver. Mano, tá muito fora da realidade esse bicho, mano. Vai tirar cá. Ah, mas esse bicho aqui tava atacando ela, né? Eu tenho que proteger a garotinha lá, né? Aí, isso. Matei. Você vai pedir socorro, minha filha? Aqui, eu. Te salvei. Eu acabei de te salvar, minha filha. Ô filha, o que tu quer que eu faça? Tá, enfim, né? Ela não quer ser salva. De repente ela tá pensando que eu vou querer resgate. Vai saber. Enfim. Eu vou conseguir. Dá pra subir isso aqui, não dá? Dá sim. Claro que dá. Tá aqui o jogo. Meu amigo. Parece ser bonito. Tem como eu ver o mapa em algum canto aqui? Eu gostaria de ver o mapa. Então, por hora eu não tô vendo nada. Mas assim, não parece ser um mapa pequeno. Dá pra fazer muita... Oh, vai ter... Vou jogar muito esse joguinho ainda. Nossa. Tem aqui o carro. Nossa, esse joguinho aqui vai me render umas horinhas de vida. Mas se vocês quiserem mais vídeos de NTE, Never to Evers, ou algo assim do gênero, deixa aí nos comentários. Eu agradeço muito a quem assistiu até aqui. Foi uma horinha de vídeo aqui, né? Pelo menos de bruto, talvez um pouco menos. Dá pra trocar pela outra personagem também aqui, né? No 2. Coco-chan. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!